sou o professor Daniel, estamos aqui com Direito na Escola para falarmos um pouco do direito do consumidor, sobre questão de deveres e direitos, tá bom? Antes de qualquer coisa, primeiramente nós precisamos estar sabendo dos 3 elementos do direito do consumidor para a gente definirmos o que é uma relação de consumo. A relação de consumo, ela tem o fornecedor, o consumidor, bens e serviços, ou seja, os produtos e os serviços. O fornecedor, digamos que o fornecedor é toda aquela pessoa, né, que desenvolve uma atividade, seja ela de produção, fabricação, comercialização, qualquer tipo de produto, né, ou até mesmo em questões de serviço, ou fornece algum serviço para quem, no caso, está com aquela necessidade daquele serviço. O consumidor é toda pessoa física, é importante ressaltarmos isso, né? Que é toda pessoa física e jurídica, né? Tanto o consumidor quanto o fornecedor, pode ser os dois, tá bom? É aquele que compra, né? O consumidor que compra um produto, né? Sem interesse dele de revendê-lo, mas porém para utilizá-lo para si próprio. E dentre esses, logicamente, se temos o consumidor, temos o fornecedor, nós teremos também o produto, que é aquele que é qualquer bem, seja ele móvel, imóvel, material ou imaterial. Estes são os produtos da relação de consumo. E os serviços também, né? As prestações, as famosas prestações de serviço, né? Que temos aqui no Brasil, que é toda aquela atividade, né? Fornecida no mercado, tá certo? Mediante remuneração, é importante sabermos isso, é importante ressaltarmos, né, que tem que ter a remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito ou secundária. Quem é o consumidor, né? Vamos lá, o consumidor, toda aquela pessoa que está adquirindo algum bem ou alguma coisa para si, né? Seja no caso, por exemplo, uma pizza, que o desenho nos mostra claramente, o fornecedor, né? Quem está fazendo a pizza, no caso, ou quem fez o queijo, e o consumidor é aquele que está utilizando este serviço. Comprei um produto, logo sou consumidor? Gente, obviamente que sim, né? Se você compra um produto, você está comprando de alguém. Se você está comprando de alguém, ele é um fornecedor. Então temos, como eu falei, a relação de consumo. Isso é importante destacarmos. A relação de consumo, ela tem que ter esses 4 elementos: consumidor, fornecedor, produto e os serviços prestados a quem o adquiriu. Então, se eu comprei um produto, logicamente, eu sou um consumidor. Se eu comprei um salgadinho, logicamente, eu também sou um consumidor, tá bom? Se eu desistir de uma compra presencial, vamos lá no outro tópico. Essa compra presencial, no caso, o fornecedor, ele é obrigado a estar te devolvendo ou trocando para você o produto, caso você não goste? Não. Neste caso, o vendedor não é obrigado a trocar. Isso na questão da compra presencial, ou seja, em lojas, né? Em bares, restaurantes. No caso aqui do fornecedor, no fornecedor, no caso aqui, a compra presencial, ela se faz mediante a presença da pessoa, o próprio nome já diz. Mas aí o aluno vai perguntar assim: mas professor, e se no caso, em questões de trocas, de presente de aniversário, tem lojas que trocam o produto? Gente, isso é apenas uma boa vontade da loja para trocar esse produto. Ele não é obrigado a trocar o produto. Logicamente, a loja, se ela tem um outro produto, ela vai trocar, porque ela não quer perder o cliente. Mas obrigado? Jamais, tá bom? O nosso próximo tópico. Próximo tópico: se o consumidor desistir da compra online, ele pode, no caso, olha, primeiro nós falamos do presencial, agora estamos falando online. Não esqueçam, há diferença entre essas 2 maneiras de compra. O consumidor,
quando ele faz uma compra online, ele tem um direito à troca sim, tá? Como assim ele tem um direito? Olha, ele não só tem um direito, como ele pode desistir da compra também, num prazo de 7 dias após adquirido o produto, tá? Um exemplo aqui, claro, por que isso? São questão das expectativas versus realidade. Você faz uma compra na internet, você está vendo a foto daquele produto, porém você não está manuseando aquele produto, você não está pegando nele. Então, um exemplo, cara, aqui. Claro, né? Viu uma cadeirinha bonita, achou que era uma cadeira para sentar. De repente, olha o que veio. Uma cadeirinha pequenininha, né? Então, nesse caso, é obrigado. Não é que tem um direito, não. A loja é obrigada, o fornecedor é obrigado a fazer a troca. Olha bem o exemplo. Uma camisa do Homem-Aranha, como que veio? Como é que uma pessoa, ela comprou pensando que viria uma camisa normal. Olha o que chegou, né? Então, é obrigado. É aquele famoso que eles falam, né? Gato por lebre. Exemplo claro, olha outro, a barraca. Então, por causa desses parâmetros, tá certo? Que é obrigado a fazer a troca, tá bom? O consumidor, como eu disse, tem um prazo de 7 dias, tá certo? Para, após a entrega do produto, desistir. Então, ele é obrigado a trocar o fornecedor para o consumidor, que no caso desiste, né? Da compra, digamos assim. Fabricante é obrigado a efetuar a troca imediata? Isso é importante ressaltar. Não. O fabricante, ele tem 30 dias para estar ou trocando para você o produto, tá? Ou te devolvendo o dinheiro. Ah, professor, posso escolher entre o dinheiro e a troca e o produto novo? Durante o prazo de 30 dias, não. Após o prazo de 30 dias, você pode exigir o seu dinheiro de volta também, ok? Vamos continuar aqui voltando, que há uma parte interessante, que se chama-se vício, né? O vício oculto. O que é o vício oculto? É aquilo que você não vê, né? Não enxerga a olho nu, mas pode ter algum problema na mercadoria adquirida. Ou seja, um exemplo claro, um celular. Um celular, aparentemente, ele está funcionando normal. Você olha, testa ele em loja, procura, vê direitinho, está pegando tudo correto, ok. Porém, esse celular tem algum probleminha, ou seja, para baixar um aplicativo, ou seja, para conectar a internet, algum problema que não se vê a olho nu, no caso. A gente costuma chamar de vício oculto. Ele é oculto. Ele pode aparecer, no caso, no outro dia, ou pode demorar 3 meses para acontecer. Isso é obrigado a fazer a troca também. Porém, não esqueçam, o fabricante, o fornecedor tem 30 dias para resolver o seu problema. Só depois você pode exigir ou monetariamente ou um produto novo, ok? Vamos lá, prática de venda casada. Um exemplo de prática de venda casada. Aquela garantia estendida. Aquela que você compra o celular e a loja fala assim, olha, o celular, ele tem uma garantia, ele já te dá uma garantia de 1 ano, porém tem a garantia estendida. Já está embutido no preço. Não, isso é proibido. Venda casada, é proibida a venda casada. Ela não pode fazer isso. Ela pode sim te ofertar o celular no valor e te ofertar no caso aqui, né, a garantia estendida à parte. Mas falar que já está englobada no montante do celular, isso é proibido pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, ok? Se uma pessoa comprar um produto usado de um conhecido, ela está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor? Claramente, gente, lógico. Não temos aí, olha o que eu falei no início, a relação de consumo. Nós não temos o consumidor, que é quem está comprando, nós não temos o fornecedor, que é quem está fornecendo, e não temos o produto, ou seja, o serviço. Então, ele está, sim, automaticamente, tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele é um consumidor e ele é regido, sim, pelo CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, ok? Outro exemplo claro e interessante, a loja pode recusar pagamento de cheque, cartão ou Pix.
Gente, pode em que termos? Nos termos de se estiver uma placa afixada, tipo essas aqui. Atenção, pagamento apenas em dinheiro. Ponto, é pagamento apenas em dinheiro. Não aceitamos cheques, não aceitamos cheques. Aí você vai me perguntar, professor, e se não tiver? Se não tiver, eles são obrigados a vender sim, porque eles têm que avisar a você, tá certo? Que não aceita o pagamento de dinheiro, ou em cheque, ou em cartão, é obrigatório estar pregado na loja. Aproveitando o gancho, toda loja é obrigada a ter um exemplar de Código de Defesa do Consumidor em sua loja. Isso é uma lei. Por que, professor, existe isso? Porque a pessoa pode requerer o código a hora que ela quiser e mostrar para o fornecedor, olha, vocês estão errados, está falando isso aqui no artigo tal, no artigo tal. Isso simplesmente era para defender muito mais o consumidor, porque afinal de contas, gente, nós temos que ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para quê? Para proteger o consumidor. De quem? Da parte mais forte. Como nós vamos comparar nós, como como consumidor, para um fornecimento, no caso? Não tem como. Então, o Código de Defesa do Consumidor para o fornecedor, que são empresas maiores, como comparar nós com um banco, com algumas telefonias, não tem jeito. Então, isso veio para quê? Para estar nos assegurando o nosso direito. Não esqueçam disso. O Código de Defesa do Consumidor sempre vai defender o consumidor. Logicamente, se ele estiver de boa fé. De má fé, gente, de má fé o Código de Defesa do Consumidor não protege. Isso pode gerar até um dano para o consumidor se utilizar-se da má fé, ok? Vamos lá. Vícios que eu tinha falado antes, vícios aparentes ou fácil constatação. Produtos ou serviços não duráveis, ou seja, aqueles que têm o seu tempo de vida menor, o seu tempo de vida mais curto, né? No caso, o prazo são 30 dias para a troca, tá? Efetivado o produto ou termo de execução do serviço, porque é importante falarmos isso. Não é só produto, os serviços também. Afinal de contas, o serviço não faz parte daqueles 4 elementos que eu falei no início, consumidor, fornecedor, né, o produto e o serviço. Então, ele é obrigado, assim, ou tá te ressarcindo, ou te tá te repondo, né, no caso, produto no prazo de 30 dias. E os produtos ou serviços duráveis são aqueles que o tempo desgasta com menos, vamos dizer assim, com mais tempo. Aquele que, um exemplo, né, um carro, por exemplo, 90 dias. Então aumentam para 3 meses. 3 meses não, 90 dias. É importante falarmos isso porque às vezes o mês a gente não conta por mês, porque o mês pode ter 31 dias. Então isso é importante ficarmos de olho nisso. O vício oculto, né? Produtos ou serviços não duráveis, também no prazo de 30 dias. E o produtos ou serviços duráveis no prazo de 90 dias. Início da contagem, momento em que ficar evidenciado o defeito, aquilo que eu falei. Às vezes você não está vendo o defeito, mas passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou até mesmo, às vezes, quase 1 ano, veio aparecer aquele defeito. Isso pode acontecer, tá certo? Eles são, sim, obrigados a estar fazendo a troca ou ressarcimento se eles não conseguiram um produto novo para você. Produtos, no caso, 5 anos. Olha o que eu falei da má-fé, importantíssimo. Um celular que arrebentou, né? Estourou no caso. O consumidor fez questão de sujar a imagem da empresa. Vamos supor que no caso ele já tem até ganho no caso, ou está com processo em andamento, né? Vamos dizer assim, ele abusou do direito dele de reclamar, ou seja, ele usou a má-fé, né? É o que eu falei, a má-fé, ela faz o quê? Ela fica totalmente, ela indica, digamos assim, que você é o errado da parte porque está usando a má-fé. Então é importantíssimo. Não é simplesmente eu pegar um celular, quebrar o celular, ou esse celular explodir na minha mão, vamos dizer assim, não por um defeito ou um vício oculto, mas por mau uso, ou mau cuidado, ou deixar cair, aí eu vou lá reclamar? Não.
Isso, eles não são obrigados a trocar. Isso é importantíssimo nós frisarmos isso, tá? Isso pode acontecer também no caso aqui, a redução dos valores dos danos morais, né? Vamos supor que aqui a pessoa tinha um direito de ganhar, ou já tem, vamos dizer assim, alguma coisa julgada nesse sentido de 10 mil reais, né? Com o mesmo caso, ela vai diminuir, ou às vezes nem ganhar esses 2 mil, tá, gente? Às vezes ela pode ter que pagar alguma coisa pelo fato da má fé. E sem contarmos, não saindo da área do consumidor, mas é um delito penal também, ok? Vamos lá, comprou gato por lebre. Você pode ter sido vítima de uma propaganda enganosa, né, gente? É aquilo que eu falo. As propagandas, elas têm que lhe dar o que elas oferecem em propaganda. Um exemplo claro, você vê aquele brinquedo maravilhoso, lindo, bonito, nós vou comprar para o meu filho. Aí vamos supor que você compra o brinquedo, só que o brinquedo não é aquela coisa que está, no caso, na foto, na propaganda. Então temos que estar muito atento a isso, até mesmo entre a gente mesmo, né? Como eu falei, se a gente pode estar aí entre pessoas, compra e venda no caso, né? Sem ser uma loja, como eu disse, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Relembrarmos, a pessoa física, aquele que tem o seu CPF, digamos assim, é mais fácil de entender. A pessoa jurídica, ME, CNPJ, né? Mas também podemos haver, né? E entra também na área do direito do consumidor, a compra e venda entre pessoas físicas e entre pessoas jurídicas. Então, no mais, gente, nós demos apenas uma pincelada. O nosso Código de Defesa do Consumidor é um código muito extenso. Todos vocês deveriam um dia lê-lo, né, para saber não só do direito, mas como os deveres também. Vamos encerrar por aqui, né, porque há muita coisa a ser ainda falada, mas pegamos um gancho inicial para termos uma noção do que é o nosso direito, ok? Um abraço a todos, tenham uma boa semana e um bom dia do professor e um beijo no coração, Daniel.